Dando continuidade ao nosso estudo. Para que uma história realmente prenda a atenção da criança, deve entretê-la e despertar sua curiosidade. Mas para enriquecer sua vida, deve estimular-lhe a imaginação, ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a tornar claras suas emoções, estar harmonizada com as suas ansiedades e aspirações, reconhecer plenamente suas dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para os problemas que a perturbam. Resumindo, deve-se de uma só vez relacionar-se com todos os aspectos de sua personalidade, e isso sem nunca menosprezar a criança, buscando dar inteiro crédito aos seus predicamentos e, simultaneamente, promovendo a confiança nela mesma e no seu futuro. Sob estes aspectos e vários outros, no conjunto da literatura infantil, com rara exceções, nada é tão enriquecedor e satisfatório para a criança como para o adulto do que o conto de fadas folclórico. Na verdade, em um nível manifesto, os contos de fadas ensinam um pouco sobre as condições específicas da vida na moderna sociedade de massa. Estes contos foram inventados muito antes que ela existisse, mas através deles pode-se aprender muito mais sobre os problemas interiores dos seres humanos e sobre as soluções corretas para seus predicamentos em qualquer sociedade, do que com qualquer outro tipo de história dentro de uma compreensão infantil. Como a criança em cada momento de sua vida está exposta à sociedade em que vive, certamente aprenderá a enfrentar as condições que lhe são próprias, desde que seus recursos interiores o permitam. Exatamente porque a vida é frequentemente desconcertante para a criança, ela precisa ainda mais ter a possibilidade de se entender neste mundo complexo com o qual deve aprender a lidar. Para ser bem-sucedida neste aspecto, diz Bruno Bettelheim, a criança deve receber ajuda para que possa dar algum sentido coerente ao seu turbilhão de sentimentos. Necessita de ideias sobre a forma de colocar ordem na sua casa interior e, com base nisso, ser capaz de criar ordem na sua vida. Necessita, isto mal requer ênfase nesse aspecto de nossa história, de uma educação moral de que nosso modo sutil e implícito conduza a vantagens do comportamento moral, não através de conceitos éticos abstratos, mas daquilo que lhe parece tangivelmente correto e, portanto, significativo. A criança encontra esse tipo de significado nos contos de fada. Como muitas outras modernas percepções psicológicas, esta foi antecipada há muito tempo pelos poetas. O poeta alemão Schiller escreveu: há maior significado profundo nos contos de fada que me contaram na infância do que na verdade que a vida ensina. Através dos séculos, quando não dos milênios, durante os quais os contos de fadas, sendo recontados, foram se tornando cada vez mais refinados e passaram a transmitir ao mesmo tempo significados manifestos e encobertos. Passaram a falar simultaneamente a todos os níveis da personalidade humana, comunicando de uma maneira que atinge a mente ingênua da criança tanto quanto a do adulto sofisticado. Aplicando o modelo psicanalítico da personalidade humana, os contos de fadas transmitem importantes mensagens à mente consciente, à pré-consciente e à inconsciente, em qualquer nível que esteja funcionando no momento. Lidando com os problemas humanos universais, particularmente os que preocupam o pensamento da criança, estas histórias falam ao ego em germinação e encorajam seu desenvolvimento, enquanto ao mesmo tempo aliviam pressões pré-conscientes e inconscientes. À medida em que as histórias se desenrolam, dão validade e corpo às pressões do id, mostrando caminhos para satisfazê-las, que estão de acordo com as requisições do ego e do superego. Se vocês tiverem mais curiosidade, podem ler o texto de A Carta 52 de Freud,
que vai falar sobre as percepções, falando nesse aspecto, né, de como funciona a percepção a nível inconsciente, primeiramente. Tudo é aprendido primeiramente pelo inconsciente, ao modelo do arco reflexo. Depois há uma instância julgadora para verificar se isso é adequado ou não para chegar ao consciente, e a partir dessa crivo, dessa censura que é imposta, cerca de 5% do que se apercebemos durante todo o nosso tempo de vigília chega ao nosso consciente. Está bem? Então, podem ler a carta 52, podem ler também o texto de O Inconsciente, de Freud, que ele vai diferenciar as questões do pré-consciente, do inconsciente e do consciente. Ele diz que o inconsciente é aquilo que não se pode acessar a não ser através de seus representantes. E tal qual o desejo, ele não é acessível diretamente, então ele através dos seus representantes ele se faz aparecer. O pré-consciente, a gente chama ele pré-consciente porque são aqueles assuntos que não estão à nossa memória todo o tempo, mas que se nos esforçarmos para nos recordarmos, essa memória vem à tona. Então, esse é matéria do pré-consciente. Então, porque assuntos que requerem pouco esforço para que nós tenhamos acesso são do pré-consciente. E ele se comporta dinamicamente como inconsciente, mas eles são do pré-consciente. Continuando. Mas meu interesse, diz Bruno, nos contos de fadas não resulta de uma análise técnica de seus méritos. É, ao contrário, consequência de me perguntar por que razão, na minha experiência, as crianças, tanto as normais quanto as anormais, em todos os níveis de inteligência, acham os contos de fadas folclóricos mais satisfatórios do que todas as outras histórias infantis. Os herdeiros dos contos de fadas são os filmes que nós temos hoje à nossa disposição, as séries, todas as produções cinematográficas, televisivas, estão destinadas a esta mesma finalidade, fazer com que nós possamos nos identificar ao protagonista, identificando o antagonista da história, e deste modo extravasar, através dessa projeção, dessa introjeção, extravasar nossos conteúdos inconscientes, aqueles aqui, como eu falei anteriormente, nós não temos acesso diretamente, a não ser pelos seus representantes. Aliás, falando em representação, os sonhos são uma distorção dos conteúdos inconscientes. Para que nós tenhamos acesso ao nosso inconsciente através dos sonhos, nós devemos seguir o mesmo fio condutório do raciocínio que levou à transformação de um pensamento em uma imagem. Para nós recordarmos do sonho e transmitirmos via oral, nós precisamos decodificá-los de imagens para palavras e para transmitir. E para que possamos ter acesso ao que é o conteúdo do inconsciente desse sonho, nós deveremos, diante da presença de um psicanalista, da escuta de um psicanalista, dar prosseguimento à linha de raciocínio, que a gente chama de cadeia significante, que vai levar esse fio condutor de raciocínio metafórico e metonímico também, vai levar até o ponto-chave onde o inconsciente quis manifestar-se. Então, a manifestação do sonho é por essa via. No sonho, o conteúdo sofre uma distorção, um deslocamento,
para que possa driblar a censura e vir ao consciente. Tanto é verdade que quando temos sonhos de angústia muito intensos, a nossa censura faz com que acordemos para que não nos perturbemos com a angústia. Então, isso é o nosso sistema de segurança, nosso alarme interno, que vai fazer com que acordemos durante o sonho. E, não raro, às vezes, voltamos a sonhar com o mesmo conteúdo que havíamos despertado antes, né? Quando anotamos os sonhos, nós conseguimos, a partir da memória desse conteúdo registrado em papel ou em voz, hoje em dia a gente pode usar os nossos aparelhos telefônicos para isso, né? Mas, via de regra, esses conteúdos, ao longo do dia, eles são recalcados novamente. Então, eles voltam para o inconsciente junto com toda a significação que eles trouxeram. Dando sequência aqui. Quanto mais tentei entender a razão destas histórias terem tanto êxito no enriquecimento da vida interior das crianças, tanto mais percebi que estes contos, num sentido bem mais profundo do que outros tipos de leitura, começam onde a criança realmente se encontra em seu ser psicológico e emocional. Falam de suas pressões internas graves e de um modo que ela inconscientemente compreende, e sem menosprezar as lutas interiores mais sérias que o crescimento pressupõe, oferecem exemplo tanto de soluções temporárias quanto permanentes das dificuldades prementes. Não nos esqueçamos que as crianças, elas possuem um código de moral muito elevado. Só que a criança não vai reconhecer se dissermos que moralmente é condenável. Com essas palavras ela não reconhece. Mas se dissermos a uma criança que o que ela fez é feio, a criança vai ficar profundamente comovida com essas palavras, chateada mesmo. Porque quando ela faz algo que é feio, ela entende esse feio narcisicamente, e esse feio é moralmente condenável. É aquilo que é feio diante do amor que os adultos lhe concedem. Então, quando a criança faz algo que é feio, o temor dessa criança é perder o amor desse adulto cuidador que se dedica a esta criança. Esta é exatamente a mensagem que os contos de fada transmitem à criança de forma múltipla, que uma luta contra dificuldades graves na vida é inevitável. É parte intrínseca da existência humana, mas que se a pessoa não se intimida, mas se defronta de modo firme com as opressões inesperadas e muitas vezes injustas, ela dominará todos os obstáculos e, ao fim, emergirá vitoriosa. Quanto a isso, quero dar uma palavra que é de nos atentarmos ao que acontece hoje em dia, quando os pais, em seu profundo amor pelos filhos, querem evitar que essa criança se frustre. Mas isso é deveras algo que empobrece a vida da criança, porque não há ninguém mais apto a frustrar a criança que os próprios pais, porque a frustração vinda pelo cunho do amor que é dedicado dos pais para os filhos virá de uma forma necessária e muito cabível. Os próprios pais, tendo vivido as suas frustrações de modo adequado na sua infância, estarão preparados para ensinar seus próprios filhos a superar e a lidar com as frustrações. Essa é a missão paterna e materna, é a missão dos pais ajudar a criança a suportar as suas próprias exigências e a fazer com que aprendam a lidar e tenham domínio sobre suas próprias pulsões. Essa é mais uma das coisas que os contos de fada nos auxiliam enormemente. As histórias modernas escritas para as crianças pequenas evitam problemas existenciais, embora eles sejam questões cruciais para todos nós.
A criança necessita, muito particularmente, que lhe sejam dadas sugestões em forma simbólica sobre a forma como ela pode lidar com estas questões e crescer a salvo para a maturidade. As histórias fora de perigo não mencionam nem a morte, nem o envelhecimento, nem os limites da nossa existência, nem o desejo pela vida eterna. Os contos de fada, em contraste, confrontam a criança honestamente com os predicamentos humanos básicos. Por exemplo, muitas histórias de fadas começam com a morte da mãe e do pai. A própria Branca de Neve, a história começa com a morte de sua mãe, a genitora. Nestes contos, a morte do progenitor cria os problemas mais angustiantes. Com isto, ou o medo disto, ocorre na vida real. Outras histórias falam sobre um progenitor idoso que decide que é tempo de uma nova geração assumir. Mas antes que isso possa ocorrer, o sucessor deve provar-se capaz e valoroso. A história dos irmãos Grimm, As Três Plumas, começa. Era uma vez um rei que tinha 3 filhos. Quando o rei ficou velho e fraco e estava pensando no seu fim, não sabia qual de seus filhos deveria herdar o reinado depois dele. De modo a decidir, o rei estabelece para todos os seus filhos uma difícil tarefa. O filho que a enfrentasse melhor seria rei depois de sua morte. Deste modo, é característico dos contos de fadas colocar um dilema existencial de forma breve e categórica. Isso permite à criança aprender o problema em sua forma mais essencial, onde uma trama mais complexa confundiria o assunto para ela. O conto de fadas simplifica todas as situações. Suas figuras são esboçadas claramente. Os detalhes, a menos que muito importantes, são eliminados. Todos os personagens são mais típicos do que únicos. Ao contrário do que acontece em muitas histórias infantis modernas, nos contos de fadas, o mal é tão onipresente quanto a virtude. Em praticamente todo conto de fadas, o bem e o mal recebem corpo na forma de algumas figuras e de suas ações, já que bem e mal são onipresentes na vida e nas propensões para ambos estão presentes em todo o homem. É esta dualidade que coloca o problema moral e requisita a luta para resolvê-lo. A dualidade existe em todos. O mal não é isento de atrações. Simbolizado pelo poderoso gigante o dragão, o poder da bruxa, a astuta rainha da Branca de Neve, e com consequência se encontra temporariamente vitorioso. Em vários contos de fadas, um usurpador consegue por algum tempo tomar o lugar que corretamente pertence ao herói, assim como as irmãs malvadas fazem em A Borralheira. Não é o fato do malfeitor ser punido no final da história que torna nossa imersão nos contos de fadas uma experiência de educação moral. A punição, embora isso também se dê. Nos contos de fadas, como na vida, a punição e o temor dela é apenas um fator limitado de intimidação do crime. A convicção de que o crime não compensa é um meio de intimidação muito mais efetivo. E esta é a razão pela qual, nas histórias de fadas, a pessoa má sempre perde. Não é o fato de a virtude vencer no final que promove a moralidade, mas de o herói ser mais atraente para a criança, que se identifica com ele em todas as suas lutas. Devido a esta identificação, a criança imagina que sofre com o herói suas provas e tribulações, e triunfa com ele quando a virtude sai vitoriosa. A criança faz tais identificações por conta própria, e as lutas interiores e exteriores do herói imprimem moralidade para ela. Então, pais, educadores, devem fornecer para as crianças a melhor das leituras. Os contos de fadas, as histórias clássicas. A criança se banha
culturalmente por aquilo que lê, por aquilo que assiste, por aquilo que ouve. Então, se nós queremos nossas crianças moralmente sadias, nós devemos dar ferramenta para que elas consigam lidar com a própria dualidade e fazer vencer a virtude, que é isso que os contos de fada imprimem ao leitor mirim. Quando uma concessão da Fundação Spencer me deu tempo, segundo o Bruno, para estudar as contribuições que a psicanálise pode dar à educação de crianças, como o ler e ser lido são meios essenciais de educação. Pareceu-me apropriado, diz ele, usar esta oportunidade para explorar com mais detalhes e profundidade a razão dos contos de fadas folclóricos serem tão valiosos no desenvolvimento das crianças. Minha esperança, diz Bruno, é que a compreensão própria dos méritos únicos dos contos de fadas induzirá pais e professores a conferir-lhes novamente o papel central na vida da criança que tiveram durante séculos. Continuamos na próxima.